Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 26 a 32. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ao meditar nesses versículos, o Senhor me levou ao seguinte questionamento: por que depois de conhecer a nova vida em Jesus, as pessoas ainda continuam voluntariamente pecando? Mas aqui tem algo muito importante de citar. A consciência do pecado nos gera iniquidade, e essa iniquidade, que foi perdoada na cruz do Calvário com a entrega de Cristo, começa a ser deixado de lado, como se não houvesse mais a convicção da vida eterna e da volta de Jesus. E mesmo tendo conhecido a verdade, uma vez que se volta para trás e tira a mão do arado, o Senhor não tem prazer neste. Vale lembrar que uma vez, ao não praticar a santidade, o laço do pecado envolve a pessoa, mesmo dentro das tarefas eclesiásticas, departamentos, grupos e ministérios da igreja, pois o diabo não quer tirar a pessoa que está em uma igreja. Ele quer tirar a verdade de Cristo dos corações e mentes, como também não quer que essa verdade seja manifesta do coração e na vida daqueles que não querem renunciar às velhas práticas. Pois, se ele conseguir manter as pessoas com hábitos religiosos, mais longe da presença de Deus, de um relacionamento sério e de viver em santidade e consagração, ele conseguirá atingir o objetivo dele, que é deixar as pessoas sujeitas a ele com conhecimento da verdade e da palavra de Cristo, mas sem nenhuma prática. Aqui vemos o clássico viver no automático e na nossa religiosidade. Por isso que no Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, diz o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Atualmente, as pessoas não estão mais preocupadas com a vida eterna, mas fitam seus olhos naquilo que podem conquistar. Entenda, não é pecado conquistar, viver seus sonhos e traçar seus projetos, mas isso está honrando a quem? Você consegue compreender isso? Pois, se uma vez fostes esclarecidos e recebestes a verdade sobre quem você é em Cristo, por que o pecado tem que se manifestar novamente? Não esqueça que no tempo de Moisés, o julgamento era olho por olho, dente por dente. O pecado e a desobediência eram compensados com a morte do pecador. Hoje temos a misericórdia de Deus através de Jesus e de sua graça. Quero concluir dizendo: não troque o certo e o verdadeiro pelo duvidoso e prazeroso no momento, pois isso pode te levar a uma prisão espiritual e também a uma prisão emocional. Pois isso é que o diabo gosta de fazer com aqueles que querem viver de uma maneira pecaminosa. Ao trocarem o altar de adoração que o Senhor Jesus, que é o centro,
junto com o Pai e o Espírito Santo, colocam várias outras coisas, tarefas, condições e pessoas no lugar. Por exemplo, quando você vive na igreja fazendo as coisas para o Senhor e chega a ponto de achar que sua competência, cargo ou tarefa é mais importante que o relacionamento com o Senhor do que a meditação da palavra, a oração, o jejum e a comunhão com os irmãos. Ou quando seus amigos de comemoração são mais importantes que um período para adorar a Deus. Aqui vemos a retratação clara de que o Senhor deixou de ser o centro da sua vida. Houve a troca do altar. Ele foi retirado para que as outras coisas fossem colocadas no lugar. Devemos correr para fazer essa troca urgente, pois o caminho disso são fadiga, exaustão, opressão e até depressão, pois estamos fazendo para alguém e não com Jesus, que nos ensinou que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. A perseverança é aquilo que tem que ser vivido quando falamos de manter-nos constantes, pois não haverá condição de um relacionamento sincero e real se não houver esforço. Em tudo em nossa vida requer esforço, em tudo requer entrega, em tudo requer santificação e foco, pois se perdermos o foco e até mesmo nossa visão do propósito, tudo o que fizermos não terá sentido, ainda que tenham resultados. Lembre das palavras do Senhor a Josué, quando lhe foi entregue a liderança do povo dos hebreus, como descrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Pois o Senhor nos chama no dia de hoje para perseverarmos, mesmo diante das maiores batalhas e dilemas, pois nada pode ser maior que a sua presença em nossas vidas. Lute, persevere, conquiste, não esmoreça, recobre os ânimos, mantenha-se no propósito e sempre honre ao Senhor de todo o seu coração e em tudo o que fizer. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregarmos ao Senhor as nossas primícias, de entregarmos estas primeiras horas, de nos colocarmos, Pai, novamente diante de Ti para que a Sua graça seja manifesta e o Seu querer seja, Senhor, sobre as nossas vidas, porque, Pai, nós não queremos viver de qualquer maneira ou viver, Pai, de uma maneira dissoluta ou de uma maneira pecaminosa a ponto, Senhor, de não reconhecer a Sua voz quando o Senhor falar conosco. Por isso, nós consagramos e entregamos tudo aquilo que temos e que somos, para que mais este dia o Senhor nos ensine e o Senhor, Pai, nos projete para aquilo que o Senhor quer nos usar e fazer através deste dia. Ainda, Pai, sabendo, Senhor, que muitas são as tribulações, as adversidades, muitos são os obstáculos, mas glória a Deus por isso, porque cada um deles está aperfeiçoando algo em nós, está nos mostrando aquilo que temos que melhorar e aquilo que temos que nos manter constantes. Por isso somos gratos, Pai. Muito obrigado e desde já quebre, Pai, todos os grilhões, algemas, amarras, todo tipo de impedimento, quebra todo encantamento sobre as mentes para que eles observem, enxergam e vejam que só o Senhor é Deus, que nada pode ser maior que a sua presença em nós. Nada pode ser maior que a sua graça, Pai, revelada, Senhor, em nossos corações, através de Jesus. Que nada pode ser, Pai, maior que a manifestação do seu poder. Muito obrigado, Pai, por mais este dia. Graças te damos. Mais uma vez consagramos tudo aquilo que somos e que temos a Ti, para que o Senhor, Pai, faça, cumpra e estabeleça o seu querer em mais este dia. Muito obrigado, Senhor. Consagramos todos os nossos sentidos, pensamentos, palavras, olhares e até mesmo aquilo que nós vamos ouvir. Filtre, Senhor, toda informação
para que isso gere, Senhor, uma condição saudável, Pai, para a nossa alma. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.